Muito bem, pessoal, hoje nós vamos falar de um tema bem interessante que destoa um pouco do meu canal, né, já que é a questão da saúde. Porém, como existe tanta polêmica aí no que se refere ao coronavírus, seria interessante falar desse tema que, enfim, acaba sendo politizado por alguns e descartado por outros que usam de grande demagogia para se esquivar, né, de um assunto que toca de maneira pontual esse drama que nós estamos vivendo atualmente aí com o coronavírus. O tema, então, será sobre vitamina D. Será que a vitamina D, de fato, ela seria um grande aliado para combater o vírus? Há quem diga até que a vitamina D pode substituir as vacinas, certo? Então eu vou trabalhar com essas ideias aqui, principalmente com o Dr. Coimbra, que tem aí o seu protocolo, já muito antes dessa pandemia. O Dr. Coimbra já enfatiza esse aspecto, né, fundamental de você suprir as necessidades diárias da vitamina D3, tá? Não é vitamina D propriamente dita, tem a vitamina D, a vitamina D3, diferenças ali nas moléculas, né? No caso da vitamina D3, você adquire simplesmente tomando sol, mas há uma grande dificuldade atualmente, que é a questão de você usar filtros solares ou até mesmo não tomar o sol suficiente para adquirir essas necessidades diárias, o que ocasiona um desregulamento no sistema imune. E, portanto, você acaba tendo doenças tanto pela baixa quanto pelo excesso também de vitamina D que pode acontecer, se você suprir de maneira inadequada, né? Mas a falta de vitamina D, a insuficiência da vitamina D, que na verdade não é vitamina, né? Um detalhe importante, a vitamina D se diz aí vitamina por conta da sua descoberta décadas atrás, né? Já no século passado. Mas desde a década de 30 se sabe que a vitamina D é um hormônio. E digo mais, é um hormônio esteroide do mesmo grupo aí da testosterona, do estrogênio, da progesterona, do cortisol, etc. Inclusive o cortisol, ele acaba como servindo às vezes. Claro, o cortisol é um hormônio necessário para a vida. Só que em excesso, por conta de estresse e irritabilidade do dia a dia, ele se torna, vejam vocês, antagonista da vitamina D, que é, enfim, um regulador do sistema imune. Então, a gente já está percebendo aqui que falar de vitamina D não é falar de um polivitamínico que você compra na farmácia, é uma vitaminazinha que você pode utilizar ou não. Muito pelo contrário, vitamina D é uma necessidade, assim como o ser humano precisa dos hormônios que vão praticamente moldar até mesmo o seu comportamento em alguns aspectos. Bom, a vitamina D é também um hormônio. Imagine um sujeito lá na casa dos seus 30 anos com uma testosterona baixa. Você acha mesmo que isso não vai influenciar ele de algum modo deficitário? Sem dúvida nenhuma. Então é a mesma coisa a vitamina D, né? Então é nesse nível que eu pretendo tratar o assunto, tá? Já considerando que a vitamina D é um hormônio, não uma vitamina. Ela também necessita aí de auxílio do magnésio, tá? Para essa dinâmica corporal. Digo aqui magnésio no sentido de falar do cloreto de magnésio, não do óxido de magnésio. Esse é um assunto muito trabalhado aí na classe médica. Repito aqui, eu não sou especialista na área, eu estou me valendo das pesquisas aí de um grande especialista que é o Dr. Coimbra, e nesse assunto ele de fato tem grande autoridade. Não quero me valer, evidentemente, da retórica ou do argumento, e alguns dirão até da falácia de autoridade, evidente que não, mas simplesmente relembrar que há dados concretos, há pesquisas concretas que vinculam um grau de causalidade entre vitamina D e micro-organismos invasores que podem ser oportunistas em vista da falta desse hormônio, certo? A gente vai trabalhar tudo isso aqui neste áudio. E falar um pouquinho do caráter da polêmica política, porque muita gente que defende a vitamina D3 como um auxílio, um grande auxílio para combater a pandemia, também acabam se valendo aí de um discurso meio voltado ao governo federal, e eu tenho grandes críticas aqui ao governo federal, como já demonstrei em outros vídeos. Eu vou falar um pouquinho só de política, a gente vai deixar de lado, na maioria dos casos, né, dos assuntos abordados neste vídeo, vou deixar de lado a politicagem, e ao final a gente pode abordar um pouquinho esse assunto, certo? Então vamos lá. Reitero aqui que a vitamina D é um hormônio esteroide do mesmo grupo da testosterona e de outros, enfim, outros hormônios fundamentais ao ser humano. A vitamina D pode ser tóxica? A grande pergunta talvez seja essa, já que um dos motes de diminuir o uso da vitamina D na população mundial, não é só no Brasil, evidentemente, mas na população mundial, é por conta da toxicidade da vitamina D. Detalhe que não se fala toxicidade, hein? É toxicidade, vou falar o português correto aqui. Bom, ela é tóxica, a vitamina D? Depende, se você exceder o uso, ela o será. Já foram catalogados muitos casos de doses excessivas, fazendo com que se absorva muito cálcio dos alimentos, e eles são levados, enfim, pelo sangue, e acaba estressando o rim, que na tentativa de excretar aquele excesso, ele
a longo prazo vai gerar uma calcificação do rim. Então é um problema muito grave, inclusive pedra no rim, toda essa problemática que o pessoal já conhece bem aí. Tá? Então o excesso da vitamina D é tão perigoso quanto a baixa de vitamina D. A grande polêmica, acho que o quê da questão, o ponto nevrálgico da discussão e do debate público sobre vitamina D, está nesse quesito aqui. Ela pode, excedendo, gerar toxicidade. Tá? Só que ao mesmo tempo, a baixa vitamina D vai gerar outros problemas, como a imunidade baixa. E isso já foi deflagrado no problema da pandemia do coronavírus. Tá? Esse é um ponto que eu pouco ouço falar na mídia. Eu já falei para vocês que a mídia em geral, o mainstream, ele se vale também daquilo que a gente chamaria de demagogia. Tá? Não é à toa que o pessoal mais de direita vai dizer, olha, isso aqui é uma espiral do silêncio. Porque ninguém fala desse assunto. Não pode perguntar, não pode questionar mais? Pode. O problema é os excessos de questionamento aí, que acabam virando piada, como a coisa da Terra plana, né? Então há muita confusão, porque de repente você vai falar sobre a vitamina D e você é confundido com pessoas que literalmente negam que existe uma pandemia. E o ponto que eu quero enfatizar nesse vídeo é o seguinte, você não pode subestimar o vírus. Muitos que o subestimaram, deflagradamente se tornaram alvo de grandes críticas e com razão, tá? Dos críticos em relação a essas pessoas. Mas a gente também não pode subestimar a importância da vitamina D3, que é fundamental justamente para regular o sistema imune. É só isso, mais nada, né? Quer dizer, na verdade a vitamina D tem vários benefícios ao corpo. Mas dentre eles, o fundamental aqui diante do perigo de micro-organismos, vírus e bactérias, fungos, etc. Gente, é regular o sistema imune. Isso é muito, muito importante. Então, na medida que eu pesquisei mais a fundo, eu sempre tomei vitamina D, tá? Passei por um tempo muito conturbado e fui pesquisar e vendo a questão do uso da vitamina D, eu percebi que era boa em vários níveis de saúde, certo? E comprei ali 10 mil unidades, comecei a tomar e depois de um tempo eu percebi os efeitos benéficos disso. Agora, é claro que eu não estou indicando que você suplemente com dose A, B ou C, isso aqui a gente vai trabalhar melhor porque há necessidade de ter sim o acompanhamento médico por conta da dose que pode causar a toxicidade. Então, é como eu disse, foram catalogados muitos casos de dose excessiva, fazendo com que se absorva muito cálcio, né, gerando a calcificação do rim. Segundo o doutor citado, o doutor Coimbra, a dose excessiva da vitamina D, isso vai depender do peso da pessoa, tá? Então tem muitas variáveis a se considerar. É uma criança? É um adulto? Homem ou mulher? Bom, tem a ver também com a massa corporal. É uma pessoa obesa ou magra? Tudo talvez se redunde à ideia do peso, né? Quanto essa pessoa pesa e quanto, portanto, ela terá de necessidade para suprir a vitamina D. Ou então ela pode fazer isso simplesmente tomando sol, certo? A gente vai ver tudo isso porque a questão de tomar sol tem a ver também com pele clara, pele escura. Bom, a dose excessiva para quem suplementa é 50 mil unidades diárias, entendeu? Geralmente quando você vai na farmácia, os caras te oferecem lá um pote de vitamina D com aproximadamente, sei lá, 500 unidades, 600 unidades. Aí você toma isso pensando que você está com a bola toda, agora eu vou ficar saudável e tal. Mas cara, 600 unidades é absolutamente nada. Simplesmente porque quando você toma sol, você consegue adquirir cerca de 20 mil unidades diárias. Você entendeu a diferença, né? Uma coisa é um potinho de vitamina D, onde cada comprimido tenha 600 unidades. E outra, para você absorver a vitamina D é lipossolúvel, tá? Fica impregnada, de certo modo, ali na gordura corporal. Então, para você absorver, você precisa de gordura. Aí você compra um comprimido, né, que é um pozinho ali, e você toma aquilo. Se não for juntamente com o almoço, ele pouco vai ser absorvido. Então você imagina, 600 unidades que nem sequer é absorvido direito no corpo, é claro que você vai ter deficiência de vitamina D, principalmente se você vive num local onde não tem muito sol, onde é muito frio. Né? Em alguns países que não são países tropicais tem esse problema. Aqui no Brasil nem tanto, né? Só que aqui no Brasil a gente tem outros problemas, porque também aqui temos déficit de vitamina D. Eu vou explicar por quê. Então assim, não adianta tomar esses comprimidos aí, custa o olho da cara, você paga às vezes 50 conto, isso aí nem adianta nada. Eu, como eu falei para vocês, tomo 10 mil unidades diárias. Olha a diferença, né? E tomo na hora do almoço, para que seja absorvido. Bom, a dose que seria excessiva seria de 50 mil unidades diárias. Aí já é um excesso. Mas, de novo, depende da sua massa corporal. Porém, já saíram estudos de que doses de 10 mil unidades seriam seguras na maioria das pessoas. Mas lembre-se, cada organismo é um organismo, cada pessoa é uma pessoa, existem muitas variáveis. Então, não estou dizendo que você tem que tomar 10 mil unidades diárias. Você é você, eu sou eu. Então é necessário que você faça aí uma investigação, faça os exames, consulte o médico para saber se você poderá tomar
10 mil unidades de vitamina D diária. Eu, por exemplo, peso 70 quilos, só para você ter uma ideia. Tá? 72 quilos mais ou menos. Então eu tomo cerca de 10 mil unidades para mim, está sendo satisfatório. Mas cada um é cada um, certo? 50 mil unidades para mim seria um excesso, poderia causar a toxicidade da vitamina D e eu correria o risco, portanto, de ter pedra nos rins e outros problemas relativos a isso. Agora tem um porém aí. Você também tem que avaliar a sua dieta e a quantidade de água que você bebe por dia. Eu passei a tomar mais de 2 litros por dia, 2 litros de água, justamente por conta também de estar tomando aí suplementação com vitamina D. Então, bom, aí a gente já percebe a importância, né, de tomar água, com um possível risco de você ter cálculos renais, tá? Outra coisa é a dieta. Se você toma a dose de ataque, eu vou explicar ainda isso ao final. Para quem já conhece o Dr. Coimbra já sabe de tudo isso que eu estou falando. Eu só estou dizendo aqui para quem não conhece. A questão do sol. Quando você toma sol, repito aqui, cerca de 10 a 20 mil unidades diárias você vai adquirir. Aí você pergunta, mas então posso ter uma dose tóxica tomando sol? Porque 20 mil unidades diárias pode ser muito para mim. Aí eu vou dizer para você que não. Simplesmente porque o organismo é inteligente. O corpo humano ele tem também, se você não sabe, um equilíbrio fino. Tudo bem, né? A gente sabe hoje em dia que nenhum ser humano tem uma genética perfeita. Isso aí é de consenso médico, científico. Mas, ao mesmo tempo, existe aquela coisa da epigenética. Você pode, de fato, ter a expressão gênica maléfica, poderíamos dizer assim, inibida, de acordo com a dieta que você tem e com a suplementação que você tem diária. Né? Se você tiver uma dieta mais adequada, se você não tiver o problema do estresse, como eu já falei, o cortisol, ele é antagonista, se elevado, certo? Se elevado, ele é antagonista da vitamina D, então vai afetar o sistema imune, chega a afetar até a nível de DNA, a expressão gênica. Então, nesse caso, a sua conduta, seja do ponto de vista psíquico, psicológico, ou até mesmo físico, e também relativo à dieta, conta muito, certo? Daí a ideia de epigenética. Bom, mas voltemos ao sol. O sol, ele não vai permitir, porque existe um equilíbrio fino no corpo, não só propriamente, o próprio corpo, ele não vai permitir que você tenha excesso de vitamina D tomando sol, tá? A vitamina D vai parar a produção no corpo na medida em que se alcance a dose necessária da relação do sol com o corpo. Só que para você tomar sol e adquirir vitamina D tem que ser o sol do meio-dia. Não é o sol dos dermatologistas. É o sol daqueles que estudaram mais a fundo a vitamina D, certo? Há essa pequena distinção aí. Por isso que eu digo, gente, ciência não é bloco monolítico. Não caiam nessa esparrela, não caiam nessa esparrela. Existem N estudos, às vezes eles são contraditórios. Existe aquela coisa da meta-análise, beleza. Só que também vale a interpretação. Você tem fato, mas tem a interpretação do fato. Então tome muito cuidado aí com narrativas de um lado e de outro. Você precisa ter um poder de síntese. Não tem jeito de viver hoje, no mundo atual, com grande número de informações. Não tem jeito de você ver se você não tem poder de síntese. Tá? Você tem que ter essa capacidade de dirigir suas próprias decisões. Então, uma pesquisa básica, ouvindo muitas pessoas, a gente chega a essa conclusão. Os especialistas na área dirão, olha, a vitamina D só vai ser produtiva com os raios ultravioleta B, né, que tem maior incidência entre o horário das 10, vamos colocar 11 horas, das 11 até 2, 3 da tarde. Depois das 4 da tarde, você tem pouca efetividade nesses raios ultravioleta e não vai fazer muita diferença tomar sol a partir daí. Então, você tomar sol antes das 10, depois das 4, para adquirir vitamina D, meu amigo, é um erro, não faz sentido algum. Você tem que tomar sol quando o sol está quase no meio do céu, ali no zênite, aí sim você vai adquirir as doses adequadas, né, naturalmente, só tomando sol. Mas lembre-se, sem o filtro solar. Esse é um ponto fundamental, porque o filtro solar abafa, anula a ação dos raios que poderiam favorecer aí a produção da vitamina D no corpo, certo? Não estou dizendo que você tem que exagerar tostando no sol. Só para você ter uma ideia, olha só. Se você tem uma pele mais clara, você só precisa de 20 minutos ali. Eu tenho aqui o meu quintal. Beleza, estou no meu quintal, não tem problema nenhum tirar a camisa aqui. Se for mulher é um pouco mais complicado, vai. Mas não tem problema, você pode deixar as pernas aí e os braços disponíveis ao sol, pelo menos, né? Você fica um pouquinho mais de tempo, 30 minutos ali tomando sol, já é o suficiente para produzir a vitamina D. Se você tiver uma pele mais escura, aí é mais tempo, porque o pigmento da pele serve também como uma espécie de proteção ao filtro solar, tá? Então aí a necessidade ou de você suplementar, ou então você tomar sol assim. Em inverno, em tempos mais frios, até mesmo no Brasil, talvez não seja o caso, tá? Você pode perguntar, mas no Nordeste tem tanto sol, meu amigo, e o pessoal também está padecendo lá de coronavírus. E aí, como é que você explica isso? Bom, é aquela questão, não estou dizendo que você, e já deixo claro isso aqui no meu vídeo, tá? Independente da opinião, até mesmo dos especialistas em vitamina D. Eu não estou dizendo que você não tem que tomar vacina, hein?
Pelo amor de Deus, muito pelo contrário, tome a vacina. Mas até para você tomar a vacina, você tem que normalizar os níveis de vitamina D no corpo. E há uma confusão muito grande sobre essa questão, porque, de novo, existe toda uma propaganda contra o sol e em vista de se usar protetores solares que inibem a vitamina D, tá, no corpo. Então, mesmo que você more no Nordeste brasileiro, ainda assim você pode inibir, né, a produção de vitamina D no corpo de diversas formas. Ou não tomando sol, ou simplesmente usando protetores. Ou às vezes o cara trabalha em escritório e não toma sol. Então tem essa dificuldade aí, certo? A ideia, portanto, não é você ficar exposto ao sol o dia inteiro, porque é claro que isso vai agredir, vai trazer males, né? O sol tem que ser usado com inteligência, com finese, né? Equilíbrio. Você vai ficar só um tempo ali tomando sol, 20 minutos no máximo, tá? Para pessoas com problemas nos rins e que façam hemodiálise, recomenda-se acompanhamento médico, caso ele queira suplementar a vitamina D. Esse é um ponto. Porém, é lícito pensar na normalização do hormônio D no corpo, independente do seu problema no rim. É como eu disse, caramba, o cara já tem problema no rim, vai tomar suplemento de vitamina D? Tomar cuidado. Aí você tem que consultar um médico para ter um acompanhamento. Mas se você quiser tomar sol, meu Deus do céu, não vai ter problema nenhum. Você tentar adquirir as doses necessárias pelo sol. Se você quiser suplementar, aí com acompanhamento médico. É simples assim, tá? Lembremos de que a vitamina D é hormônio esteroide e sua normalização não deve gerar efeitos colaterais, somente o seu excesso. Ora, se é um hormônio natural do corpo produzido da relação com o sol, com a luz solar, então, poxa vida, não tem como isso gerar efeito colateral a não ser a toxicidade da vitamina D. Então, mas isso não pode ser adquirido só tomando sol, porque o corpo para a produção, tá? Salvo casos raríssimos, que aí você pode buscar aí numa pesquisa científica a respeito do assunto. Mas o normal é de que não há problema nenhum quanto ao sol. O problema é quanto à suplementação, se exagerar, tá? A outra coisa importante a se dizer. Não adianta você tomar sol com vidraça. O vidro inibe, né, as partículas ali e desfavorecem a produção de vitamina D no corpo, mesmo que você esteja sob a luz do sol. Então, se quiser tomar sol em casa, com a janela aberta somente, tá? Nesse horário que eu mencionei, das 10, ou eu acho melhor das 11 até as 2 da tarde, é o ideal. Bom, então assim, o excesso da vitamina D faz mal? Faz. A falta de vitamina D faz mal? Também faz. E aí é que está o problema. E aí a necessidade de equilíbrio. Só que há aqui uma polêmica entre médicos e especialistas que avaliam a média da vitamina D do corpo de acordo com a nota de corte. Então, de repente, o cara está lá com Covid-19. E aí vai medir os níveis de vitamina D, 20. Como o valor de referência é esse, o médico vai dizer, tá bom, não tem problema nenhum. Só que mesmo assim, a pessoa padece, sucumbe, falece por conta do vírus. Só que de repente você tem outra pessoa com nível 40, 30 ou 40. Ele já tem uma defesa maior contra o vírus. De repente você tem alguém com nível 90 ou até 100. Uma defesa ainda maior. O Dr. Coimbra até mostra nos gráficos que comprovam esse dado. E aí você fica se perguntando, caramba, cara, então será que o problema não é o nível de referência de vitamina D atualmente? Porque é muito baixo? Até por conta dos polivitamínicos que você compra, que vem com 600 ou até 1000 unidades de vitamina D, mas nem 1000 unidades é o suficiente, cara, por dia. Porque, pelo amor de Deus, se você consegue 20 mil tomando sol, por que 1000 unidades seria o suficiente para você? Entende a questão aqui, a polêmica que a gente está lidando? É nesse nível, tá? Aproximadamente 9 em cada 10 pessoas no planeta estão no mínimo com insuficiência de vitamina D. Esse é um dado exposto por vários médicos especialistas nesse quesito aqui. Eu precisaria comprovar isso aqui também, né, até que ponto esses dados estão corretos ou não. Mas não é exagero dizer que sim, existe de fato insuficiência de vitamina D nas populações do mundo, em vários lugares. E aí a gente pode até fazer uma diferença entre insuficiência e deficiência, porque aí deficiência é aquele que não toma sol, não suplementa, ele está completamente avesso a esse assunto e simplesmente está padecendo, porque não tem como você suplementar a vitamina D só com alimentação, é impossível. Os especialistas chegam a dizer que você precisaria comer mais de 100 ovos por dia e mais de 80 copos de leite, todo dia isso, tá? Para você suprir as necessidades diárias. Até se você tomar o óleo de fígado de bacalhau, que já tem uma quantidade considerável, talvez não fosse o suficiente. Claro que ajuda bastante, né? Ajuda bastante, mas não é o suficiente. O ideal é tomar sol mesmo, tá? Ou suplementar, indicando aí em farmácia de manipulação.
E outra que a suplementação também pode ser perigosa um pouco, porque aí você precisa ver qual é o laboratório que está fazendo essa dosagem aí, porque eles podem errar, então tem tudo isso que deve ser considerado. Mas aí, a insuficiência e a deficiência. Bom, deficiência é um problema gravíssimo. A insuficiência é aquilo. Fui lá na farmácia, comprei 500 unidades de vitamina D. Se achando saudável, né? Isso aí não adianta nada, meu amigo. Não adianta nada. Essa que é a verdade. Aí eu coloco aqui, ó, lembremos, por isso, há a polêmica da quantidade mais indicada. Porque se diz que a dose de referência é 20 no corpo humano, quando na verdade o ideal seria entre 40 e 90. A dose de segurança é até 100. Passou disso, tem que avaliar. Porque de 200 para cima, se não me engano, tem a dose de segurança, né? Que é abaixo de 100. Mas de 200 para cima, aí já é toxicidade completa. Toxicidade, aliás, completa. Então você precisa tomar esse cuidado com o aspecto tóxico. Porém, existe a dose de segurança, repito, aqui. A insuficiência é um mal tão grande quanto a deficiência, porque não vai suprir as doses necessárias. Certo? Só para você ter uma ideia do histórico aqui. A descoberta da vitamina D3 como hormônio, tá? Entendida como hormônio, foi no início do século XX, lá na década de 30. Deflagrando, portanto, a necessidade dela em relação ao depósito de cálcio nos ossos. Certo? Por isso que ela pode calcificar, ela vai disponibilizar muito cálcio no corpo, e se exagerada, ela pode trazer problemas. Por isso que há a necessidade também de você suplementar o magnésio, né, que é o cloreto de magnésio, outros magnésios com um pouco mais de excelência, que vendem no mercado, que enfim são um pouco mais caros, que agem até no sistema nervoso central, seriam benéficos, né? Mas até o cloreto de magnésio, que é aquele saquinho vendido a R$6, que você compra na farmácia e mistura com água, aquilo ali, e lembre, não é leite de magnésio, hein, pelo amor de Deus, aquilo é outra coisa. Estou falando cloreto de magnésio. Ele é muito benéfico no auxílio aí, nessa dinâmica imbricada da relação da vitamina D com o corpo. A vitamina B2 também é importante. Alguns dizem, ou mencionam a vitamina K2, pode ser fundamental também, porque ela, como um GPS que direciona o cálcio para as áreas realmente necessárias, como os ossos, a dentição, etc. Mas, enfim, existe muita polêmica aí, mas essas vitaminas são fundamentais. Só que a vitamina D é, na verdade, um hormônio e ela tem que ser suprida para o nível de uma normalização. Repito aqui, um homem com déficit de testosterona, ele obviamente precisaria trabalhar isso com o médico dele, porque não vai deixar ele normal, pode ter certeza disso. É a mesma coisa uma mulher com desequilíbrio hormonal. Quando você está com falta de vitamina D3, você está com um desequilíbrio hormonal também, nesse quesito, né? Principalmente no caráter da imunidade, tá? O desenvolvimento ósseo, portanto, principalmente em crianças, depende da normalização da vitamina D3, ainda mais em crianças negras, né, por causa do pigmento que serve ali como uma espécie de filtro solar. Então a solução para o raquitismo, já naquela época ali, em meados do século XX, raquitismo que é uma doença aí que traz deformidade aos ossos, só foi consolidada, né, a resolução desse problema, concomitante à descoberta da vitamina D como hormônio, e daí a necessidade de suplementação desta vitamina para crianças ou mulheres grávidas, tanto para a mulher quanto para o embrião que está se formando dentro dela. Entende? Depois dos resultados positivos da vitamina D3 nesse período, em se combater variadas doenças, aí você se pergunta, caramba, se os caras já tinham descoberto isso lá na década de 30, estava tudo bem, tudo bonito, maravilhoso, por que agora tem esse problema de deficitário, né, a respeito da vitamina D na população mundial? Bom, aí é que está a questão. Os resultados foram tão benéficos para combater várias doenças, como o raquitismo, que acabou ocorrendo um excesso na distribuição de vitamina D, ao ponto dessa vitamina ser misturada, pasmem vocês senhores, até com cerveja. Então o cara ia lá no bar tomar a cervejinha dele, estava lá também a vitamina D3 misturada. Tá tudo acrescido em variados alimentos industriais, você tinha lá a vitamina D. Isso acabou gerando a toxicidade, e a partir disto, a classe médica passou a ter reservas quanto ao seu uso, minimizando, portanto, e minimizando de forma radical as doses da vitamina D, as doses diárias, e provocando aí a insuficiência em caráter global. O ponto, portanto, é a questão do equilíbrio. Havia excesso antes, e por conta do excesso, da dialética do excesso, as pessoas minimizaram exageradamente o uso da vitamina D3. Tá vendo como é um problema, né? Você não dá conta de avaliar, por mero bom senso, o equilíbrio entre os excessos? Mais uma vez a lição de Aristóteles está valendo aqui. O equilíbrio entre os excessos é a virtude da temperança. Se houvesse temperança em entender, claro que também, do ponto de vista científico e médico, claro, cara, há necessidade de pesquisas pontuais, de experimentos randomizados, e depois de vários experimentos, a meta-análise, para se entender qual que é a dose mais indicada da vitamina D3. Tudo isso a gente leva em consideração, os especialistas médicos,
e os caras que estudaram isso a fundo levam, claro, em consideração o tempo necessário para entender esse processo. Mas hoje, no século XXI, nós já sabemos disso. Essa que é a questão. E mesmo assim, as pessoas continuam errando. Existem muitas vozes e muitas delas são equivocadas. Então, por exemplo, eu estava assistindo um vídeo lá na BBC Brasil, gosto bastante da BBC Brasil, tem algumas reportagens interessantes. Mas sobre esse assunto de vitamina D, eles fizeram um vídeo 2 meses atrás, mais ou menos, sobre esse assunto. E trataram a coisa de uma maneira, assim, totalmente avessa à realidade. Para não dizer outra coisa, não quero ser muito ofensivo aqui. Mas o vídeo deixou transparecer um espírito de cinismo muito grande com algo que deve ser tratado com seriedade. Tudo bem, muita gente está subestimando o vírus, como Osmar Terra. Errou completamente. Agora, só por isso eu também tenho que subestimar a necessidade de regular meu sistema imune com aquilo que é natural a ele, que é a vitamina D3. Fica a pergunta para você. Aí no vídeo da BBC eles psicologizaram a coisa, né, dizendo, olha, segundo o psiquiatra tal, que falando da falácia naturalista, né, de que ser natural é bom, isso é um grande equívoco, blá blá blá. Claro, todo mundo sabe disso, meu amigo. Quer dizer, só porque uma coisa é natural não significa que ela seja boa, senão todo mundo ia fumar maconha, né, para resolver seus problemas. A gente sabe que falácia naturalista não conta aqui. A gente está falando de algo que faz parte da estrutura corporal, que é a vitamina D3 como hormônio, não como vitamina. A primeira coisa que você tem que falar de vitamina D, quando entra nesse assunto, é enfatizar que ela é um hormônio, não uma vitamina, propriamente dita, certo? Você não pode julgar a vitamina D pelo seu apelido, isso que é a questão. Senão fica um debate rasteiro sobre o assunto. E não dá para levar a sério gente assim. Vamos levar a sério o coronavírus. Beleza, concordo contigo. Sou contra o Bolsonaro quando ele minimizou o problema e disse que o vírus era uma gripezinha. Não podemos tratar assim, é uma coisa séria. Ok. Mas por que eu vou agora também minimizar o uso da vitamina em vista de normalizar a dose diária para o corpo? Eu não posso fazer isso. Eu estou indo contra vários estudos que estão todos disponíveis a qualquer um na internet. É só você abrir aí o Google acadêmico que você vai achar estudos e mais estudos a respeito da vitamina D. Mas e a correlação com o coronavírus? Bom, aí já é uma polêmica. Eu não vou entrar no método da questão aqui, não vou dizer que tome vitamina D e não se vacine. Não vou ser responsável esse nível, porque eu não tenho capacitação para dizer isso, tá? Eu não sou médico. Eu só estou dizendo aqui daquilo que eu pesquisei juntamente com médicos que são, de fato, especialistas no assunto. Agora, se o médico especialista diz que você precisa tomar vacina, aí é responsabilidade dele, não minha. O que eu estou dizendo para você vá lá, toma sua vacina, não tem problema nenhum, desde que você se lembre de que até para tomar a vacina você precisa normalizar a sua imunidade. E para regularizar isso, você precisa normalizar as doses de vitamina D3 diárias. Simples assim, tá? Tem um aspecto mais polêmico que é a dose de ataque, já explico daqui a pouco. Mas já entenderam, né? Inicialmente, todo mundo tomava vitamina D até na comida. Exagerou, toxicidade. O que aconteceu? Minimizaram o uso da vitamina D, ao ponto de implementarem a ideia do filtro solar, impedindo que as pessoas tomassem sol, e mesmo tomando sol não adentrava ali a vitamina no corpo, porque não tinha essa interação, já que o filtro solar... Veja só, um filtro solar, tem até os dados aqui, deixa eu ver se eu acho. Um filtro solar de fator 8, ele bloqueia 95% da vitamina D3 no corpo. Um filtro solar de fator 15 bloqueia 99%. Então, tô indo na praia, tô usando filtro solar. Adiantou? Adiantou alguma coisa? Não, porque está bloqueando aquilo que poderia produzir vitamina D no seu corpo, que são os raios solares. Agora, repito aqui, não é para você ficar tostando no sol, não seja idiota, pelo amor de Deus. É só, cara, pele clara, 20 minutinhos. Pele mais escura, 1 hora e meia. Simples assim. Depois você passa o filtro solar, não tem problema. Então, entre a década de 30 e a década de 70, até 80 mais ou menos, existia esse excesso. Depois da década de 80 em diante, aí criou-se a heliofobia, o medo dos raios solares, ou de tomar sol e ter câncer de pele. Então, isso gerou muito problema. E aquela questão do equilíbrio, né? Eu costumo dizer aqui no meu canal que até o universo é feito de um equilíbrio fino. Porque o que é o cosmos, segundo Pitágoras, né? Que também tinha uma certa preocupação com o corpo. Segundo Pitágoras, o universo é cosmos, e cosmos é ordem. Hoje se sabe pela física que existem constantes universais que demonstram que a ordem do universo provavelmente era maior no seu início do que até agora, já que o universo tende à entropia, à desordem. Então há ordenação cósmica para que ele não seja um caos. E mais do que isso, é por conta desta ordem que existe vida no mundo. Pelo menos no planeta Terra tem, né? Não sei fora dele, mas aqui tem. Então, meu amigo, você imagina que se existe ordem no cosmos, um equilíbrio finíssimo, porque a distância da Terra para o Sol tem que ser de um equilíbrio tal que não nos queime
nos destrua e ao mesmo tempo não permita que a gente fique congelado, já que a ausência do calor é evidentemente o frio. Eu estou falando ausência do calor porque o frio é isto, é ausência, né? Assim como o mal é a ausência do bem. Bom, então o equilíbrio é fundamental. O corpo também tem um equilíbrio, se você não sabe. Então não adianta você se preocupar com o excesso da vitamina D se você não se preocupa com a baixa da mesma vitamina D, porque é ela, efetivamente, como hormônio, que equilibra o corpo e o sistema imune. As pessoas estão com um problema de doença autoimune porque justamente por conta dessa falta. A vitamina D não vai aumentar a imunidade, ela vai regular a imunidade. A não ser que você tome isso como sinônimo. Tá? Mas aumentar, em que sentido aumentar? Não, ela vai regular. É para regular, é isso que é importante. É um problema sério. Eu estava vendo alguns vídeos sobre esse assunto e, meu Deus, cara, eu vi um... Deixa eu só ver se está gravando aqui, porque eu estou falando tanto. Beleza. Eu vi um vídeo de um auxiliar lá do Ministério da Saúde, acho que era ainda na época do Mandetta ou do Taixa, eu não me lembro bem. Mas ele estava falando que, perguntaram a ele a respeito da vitamina D, que já existiam muitas pesquisas lá naquela época, metade ali do ano de 2020. E o cara falou, não, mas esse negócio de vitamina aí não tem comprovação nenhuma, né? Vitamina C, vitamina D, você pode experimentar, mas não tem uma comprovação efetiva sobre esse caso. Meu Deus, o cara faz parte da equipe do Ministério da Saúde e não sabe que vitamina D não é vitamina, é hormônio. Como é que tu não sabe disso, meu amigo? Até eu sei, eu que sou filósofo, eu não sou médico, não, e eu tô sabendo disso, você não sabe. E na época eu já sabia também, né? Então, assim, é vergonhoso, cara, é vergonhoso, porque esse pessoal que tá ali como responsável por combater uma pandemia no Brasil, não saber de um dado tão simples como esse, né? A vitamina D não é um polivitamínico. Porra, o bagulho é produzido no corpo, cara. Vitamina não é produzida no corpo. Você tem que tomar vitamina C também, né? Não é produzida no corpo. Enfim. Bom, mas vamos lá. Vocês já entenderam essa parte, então, né? 2 motivos para baixa insuficiência de vitamina D na população global. Falta de sol, porque criou-se aí a heliofobia, e falta de suplementação, porque criou-se também o medo da toxicidade da vitamina D, que tem lá a sua razão, sim, tá? Então esses 2 fatores são fundamentais para a gente entender a dinâmica do porquê ocasionou-se aí a insuficiência da vitamina D e, por consequência, o enfraquecimento do sistema imune. Agora uma polêmica, uma grande polêmica para você, olha só. A vitamina D3 ela é fundamental para a formação até mesmo do embrião, do feto, né, da criança que vai nascer ali na mãe. Então a gente já entendeu isso. Só que quando se refere aos problemas de pandemia, hoje se sabe que existem bebês que estão nascendo contaminados com coronavírus. E segundo os especialistas na área, como o Dr. Coimbra, por exemplo, ele vai dizer que isso já é um sintoma da deficiência do sistema imune. Porque esses micro-organismos estão ali... Eu não sou médico, então vocês me desculpem se eu errar aqui algum dado que não seja tão pontual assim, né? Mas tem a relação com a placenta ali, os micro-organismos passando e atingindo o bebê. Isso já tem aí um sintoma claro de deficiência. E só para vocês terem uma ideia, o doutor também ele cita a questão da gripe espanhola. Né? Lá no início do século XX, você teve a gripe espanhola, e a gente sabe que a vitamina D teve uma grande ênfase da década de 30 depois. Então, na época da gripe espanhola, você provavelmente já tinha, de algum modo, um déficit da vitamina D. Então isso representou o quê? Uma fraqueza de uma população inteira frente a um vírus oportunista. Aí está a polêmica. Será que os vírus, eles são, na verdade, oportunistas, ou eles é que enfraquecem o corpo a ponto de afetarem a quantidade de vitamina D no corpo? Então existe essa inversão de causa e efeito. Isso está sendo muito polêmico no caso da vitamina D, porque os estudos já comprovaram efetivamente que a vitamina D ela tem baixa em pessoas que estão morrendo por Covid. Tá? Eu vou deixar todos os vídeos linkados aí abaixo para você conferir. Cerca de 80% mais ou menos de pessoas que morreram por Covid-19 tinham níveis baixos de vitamina D. Então isso é alarmante, cara. Isso aí não é brincadeirinha, não. Não dá para tratar esse tema com cinismo, pelo amor de Deus. Não me importa se isso é narrativa bolsonarista, de grupo A, B ou C, pouco importa. O dado concreto é o que está valendo aqui, tá? Só que muitos disseram que o estudo não comprovou se uma coisa é causa ou efeito da outra. Aí é que está a questão. Porque, bom, será que é o coronavírus que está ocasionando a baixa de vitamina D no corpo? Ou será que é a falta de vitamina D que dá espaço para o vírus oportunista do coronga? Fica a pergunta. O Coimbra ele vai ser categórico em dizer que é uma confusão aí por conta dessa inversão de causa e efeito. Né? Que existe correlação, a gente já está sabendo, mas qual que é a causa de um e de outro? Aí fica a pergunta. No caso da gripe espanhola, ele vai dizer, olha, é fato que ali o vírus foi oportunista. Só que nem todos, né, os médicos aí concordam com esse assunto, mas que há correlação, há. Independente do que causa um ou outro, se sabe que há necessidade de normalizar os níveis de vitamina D e não há justificativa nenhuma para não se fazer isso. E ninguém tem enfatizado isso com a importância que lhe é devida, dada a seriedade do assunto, na mídia.
Por isso que eu costumo dizer, o mainstream midiático continua com a sua demagogia, falando muito de genocídio. Vocês sabem aqui, eu fiz um vídeo anterior já criticando muito o Bolsonaro, dizendo, olha, ele sim tem culpa dolosa, só que a mídia usa de muita demagogia também. Cadê os médicos falando desse assunto? Eu vi poucas reportagens aqui, e esse é um tema nevrálgico. É nevrálgico, meu amigo. Enfim, né? Acho que vocês já entenderam essa parte. A vitamina D normaliza o sistema imunológico. Isso é fundamental para combater qualquer vírus, independente do coronavírus, se isso vai ser a resposta para o problema ou não, porque já tem alguns meses que isso está sendo perguntado, existe muita polêmica, isso está sendo avaliado bastante lá na Alemanha, na Inglaterra, não é só no Brasil esse debate. Tá? Então não confunda vitamina D e a importância dela com o remédio cloroquina, né? Enfiando cloroquina goela abaixo da população. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Cloroquina e vermectina é uma coisa à parte. Vitamina D é algo que tem efetiva comprovação. Quem defende os dois, né? Tem muita gente que defende vitamina D3 com ivermectina e tal. Aí já é uma questão mais específica, eu não vou entrar no mérito desse assunto, porque eu não tenho a capacidade para isso, já que eu precisaria de horas a fio de estudo, né? E eu não sou médico, e eu só estou dizendo aqui o que eu tenho relatado, a minha própria experiência, né, tomando vitamina D, e o quanto ela me foi benéfica, e do uso dela referente ao problema do coronavírus. Agora, um dado importante aqui do hormônio D, olha só. Ela é fundamental, como eu já disse, para a formação do feto, em vez de combater micro-organismos invasores. Ela favorece, inclusive, a prevenção do autismo, tá? Isso é uma coisa importantíssima, porque o autismo ele cresceu bastante de algumas décadas para cá. Por que será, né? Fica a pergunta. Bom, o Dr. Coimbra ele já trabalha com isso já muito antes dessa coisa de coronavírus. Você precisa entender esse ponto também, tá? Então, assim, auxiliando o tratamento do autismo, a gente não está dizendo aqui que o autismo, a única causa dele é falta de vitamina D, tá? Existem muitas variáveis a se considerar aí. Mas, certamente que um dos problemas é esse. E ele precisa ser sanado. A vitamina D também é favorável à fertilidade tanto dos homens quanto das mulheres. E, pasmem, ela é fundamental para quem sofre de ansiedade, síndrome do pânico e depressão. Só que eu repito aqui, isso aqui é importante, hein, gente? Muitas pessoas passando por esses problemas psicológicos sem saber que pode ser também uma questão de dieta, de suplementação. Tá? A serotonina ela é formada basicamente no intestino e vai para o sistema nervoso central depois. A serotonina é fundamental para combater a depressão, certo? Bom, a vitamina D tem ação também no cérebro. A vitamina D é fundamental para a formação do cérebro do bebê, para você ter uma ideia. Então é claro que a gente sempre vai precisar de vitamina D para lidar com essa questão de doenças de cunho psiquiátrico. Então, olha isso. Só que tem muita gente que ouve falar desse assunto, está com depressão e vai lá tomar a sua vitamina D. Aí vai lá e toma 600 unidades diárias. Vai resolver alguma coisa? Não. Ele precisa normalizar o nível de vitamina D de 40, valor de referência, tá, do Dr. Coimbra, 40 a 90 nanogramas por ml. Tá? Se não fizer isso, não adianta nada. Esse que é o ponto. É impressionante, cara, quantas pessoas negligenciam esses dados que são tão favoráveis a elas mesmas. Porque existe, meu Deus do céu, existe uma coisa mais racional no mundo do que você se preocupar com o seu sistema imune em época de pandemia. Tem alguma coisa mais racional do que isso? E as pessoas tratam esse assunto com desdém. Que sistema imune nada, a gente tem que tomar vacina. Claro, beleza, meu amigo. Mas a vacina não é um imunizante. Meu Deus do céu, então é claro que você tem que normalizar do ponto de vista da natureza do corpo, da relação deste corpo com o Sol. É o contido incontinente, como dirá Aristóteles. Ora, é claro que o corpo tem relação com a natureza e com o Sol. Não é questão de você pensar em normalizar isso. Até a tuberculose, décadas atrás, era tratada com banho de sol. As pessoas se esqueceram dessas lições tão simples, né? Que sofisticação barata é essa, meu amigo? Olha só. O fato do homem, dirão muitos especialistas na questão aqui, que o fato do homem adquirir doenças virais advindas de animais pode representar outro sintoma grave da crise de imunidade. Mas, claro, de novo, né, eu saliento aqui que não há consenso médico nesse quesito, tá? Mas, se você pega o SARS, o exemplo aqui que a gente tem, né, dessas doenças, o SARS, a gripe suína, a gripe aviária, a gripe do Oriente Médio, o coronavírus, todos eles se tornam oportunistas, vide o fato de que há essa fragilidade no sistema imune da população. Outros dirão, não, quem está provocando a fragilidade é o próprio vírus e as pessoas já tinham as necessidades básicas supridas. Ora, mas se a necessidade básica de suprimento da vitamina D é 20, então a gente tem um problema aí, porque 20 não está suprindo nada. Né? É de 40 para cima. Esse que é o ponto. Então, você entende a polêmica desse assunto aqui, como é uma questão importante de se considerar? Tem muitos conspiracionistas, inclusive, que vão dizer que isso aqui é uma espécie de arma biológica de modo indireto, né? Mas aí eu não vou comprar muito essa ideia por enquanto, não, tá? Bom,
Ainda há atestação de que 1.000 unidades, como eu já falei, de vitamina D não é suficiente para suprir as necessidades do corpo, gerando então o problema da insuficiência. A vitamina D, como eu já mencionei também, ela é lipossolúvel, então se a pessoa é obesa, ela vai precisar de uma dose um pouco maior aí para suprir toda a gordura corporal. Agora, se você for suprir a vitamina D de acordo com o protocolo Coimbra, aí já é uma coisa que precisa ser avaliada, tá? Se não me engano, uma cidade do Rio Grande do Sul está fazendo isso, uma prefeita, tem algumas entrevistas dela aí na internet, e é aquela coisa da dose de ataque de preventiva de 600.000 unidades. Porque veja bem, você está com um problema aí e com a ameaça de uma pandemia, o coronavírus está à espreita. Bom, ele é destrutivo a curto prazo. E para você suprir suas necessidades tomando 10.000 unidades diárias, você vai levar tempo para suprir isso se você tiver deficiência. Chega a ser quase 2 ou 3 meses para normalizar isso. Tá? Então o que o protocolo vai dizer aqui? Que você tomaria uma dose única de 600.000 unidades e depois disso você esperaria 20 dias para tomar a dose de manutenção, que seria então de 10.000 unidades. Aí é que está a questão polêmica também. Precisa de acompanhamento médico, né? Precisa primeiro saber se você tem de fato a deficiência e segundo, verificar se a dose manipulada está correta. E terceiro, avaliar, né, a sua vitamina D depois de tomar essa dose, para saber se ela melhorou a quantidade de vitamina no corpo, do hormônio. Né? Isso pode ser medido facilmente com exames. Só que tem que tomar o cuidado aí para não exceder essa dose e trazer a toxicidade. E muito médico tem medo, né, nesse quesito aí por conta do pavor da calcificação dos rins. Você tem que tomar esse cuidado, tomar bastante água. Então há essa necessidade de ter um cuidado aí para evitar problemas posteriores de outra ordem, que não seja o da imunidade, sim, da calcificação, que é um outro problema, mas também é real, certo? Bom, e para fechar aqui, a gente poderia dizer que a vitamina D pode ser uma resposta para a pandemia, mas temos que ter cautela e não subestimar o vírus, tá? Porque existem muitas vozes falando, muitos especialistas, a ciência não é um bloco monolítico. Então, repito novamente, não estou dizendo que você não deva tomar vacina, muito pelo contrário, minha mãe tomou vacina, então não tem problema nenhum, toma vacina, mas tome cuidado também de normalizar os níveis de vitamina D, seja só pela suplementação. Tá? Agora não adianta, se você está tomando 10.000 unidades de vitamina D tendo deficiência, vai levar um tempo para suprir. Então não vai adiantar se você pegar o vírus depois. Tem esse impasse. Tá? Eu lembro quando eu era moleque, eu jogava bola com um colega meu lá, ele era mais moreninho e tal, e ele vivia quebrando o braço, cara. Eu ficava perguntando, caramba, por que ele tem esse problema? Quebrando o braço, perna. E pensando aqui com meus botões, né, talvez fosse deficiência de vitamina D. Então você imagina, a gente jogando bola ao ar livre, mesmo assim, a pessoa tem mais deficiência, porque ela tem uma pele mais morena, que serve como uma espécie de filtro solar, tá? Mesmo no Brasil, né? Então, me lembro do caso do Anderson Silva, lutando lá pelo cinturão, se eu não me engano era do MMA, não estou muito familiarizado com essas lutas e tal, mas que eu me lembro que ele quebrou a perna feio, isso aconteceu, né? Ele deu uma bicuda no cara e ele quebrou a perna. Negócio feio ali. Bom, talvez tivesse relação com isso, né? A falta de cálcio propagada pela vitamina D, que traz esse cálcio da alimentação para os ossos, e a fraqueza óssea gerou aquele problema. Estou fazendo uma elucubração, uma ilação. Não sei se foi isso mesmo. Mas são exemplos que talvez denotem aí essa insuficiência, né, desse hormônio. Mas se a vitamina D é tudo isso mesmo, de bom, será que tal coisa não geraria perguntas incômodas, para não dizer outra coisa? É aquela questão, né? Se a gente levar a ferro e fogo esse assunto e for mergulhar nos podres da indústria farmacêutica, a gente pode chegar a conclusões aí que são terríveis, tá? Mas hoje em dia, com o debate público fervoroso e com o negacionismo também atrapalhando tudo, eu sinceramente penso que a gente não deve levar muito em consideração aí essa coisa de não tomar vacina. Vai lá, toma sua vacina, mas tenham cuidado de normalizar a vitamina D. Essa, por enquanto, é a síntese que eu faço a respeito desse assunto, tá? De fato, se a gente for ver aqui, ó, tem uma parte que o Dr. Coimbra vai dizer o seguinte, né? Que a vacinação em crianças com baixa vitamina D, baixo nível de vitamina D, poderia provocar nelas o autismo. Então, você vai lá levar sua criança, ela toma 10 vacinas de uma vez só, tá? Não é a vacina do coronavírus, são outras vacinas. Bom, isso pode ocasionar males a ela a longo prazo, diz ele. Ele é um médico, tá? Não sou eu que estou dizendo, é ele que fala. Bom, é uma questão realmente polêmica aqui, né? Ele está dizendo aqui que não é questão de você não tomar vacina, que a criança não tem que tomar vacina, mas é dos pais ter o cuidado de ver com o médico o percentual de vitamina D no corpo, para aí sim levar a criança para tomar suas vacinas. Então uma coisa não nega necessariamente a outra, tá? É importante a gente entender que a vitamina D ela tem uma função, né, neurotrófica muito importante, impedindo que ocorra degeneração, né? Então é fundamental que a gente entenda que as crianças padecem disso também, principalmente se a mãe não teve o cuidado enquanto grávida
né, de ter aí os níveis normais desse hormônio que, enfim, regula o sistema imune. Polêmico isso, né? Então, assim, há de fato os interesses das grandes farmacêuticas em produzir vacinas, até para lucrar com isso? A gente não precisa duvidar desse ponto. Há essa correlação, sim, até porque a vitamina D3 não é patenteada, não pode ser patenteada, já que ela é um elemento da natureza. Mas as vacinas podem ser patenteadas, então tem toda essa celeuma aí. Só que ainda não é por isso que a gente vai desestimular a vacinação. Como ainda é um tema que está em aberto, ainda sendo discutido, o ideal é você fazer os dois, tendo cuidado primeiro de normalizar a vitamina D para aí sim tomar a vacina, porque a vacina também tem efeitos colaterais. A curto prazo já tem comprovação de que algumas pessoas têm efeitos colaterais sérios, principalmente a vacina da AstraZeneca. Mas a longo prazo é preciso mais substancialidade aí, percentual, para a gente saber se de fato não há outros problemas. Portanto, se a vitamina D consegue minimizar esses problemas, tanto a curto como a longo prazo, você não normalizar esse nível de vitamina D é uma responsabilidade consigo mesmo. Tá? Essa que é a questão. E atesto, 40 a 100 nanogramas por ml seria o nível de normalização da vitamina D no corpo. Com 40 você já tem um índice maior de sobrevivência entre aqueles que passaram por uma situação difícil com o coronavírus. E até 100, que é a dose de segurança, você provavelmente vai se recuperar dessa doença. Basicamente, é isso que eu tenho a dizer. Agora, sobre a questão política, eu mencionei alguns detalhes importantes, né, sobre a politização de tudo nesse período, seja dos remédios, até a vitamina D sendo politizada, a vacina sendo politizada. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Abram espaço para avaliarem a coisa com a mente aberta. Tá? Não fiquem presos à narrativa A, B ou C, a narrativa da mídia antibolsonarista ou a narrativa dos bolsonaristas. Isso é se prender em bolhas. A gente tem que avaliar os dados que são repassados, né, pela classe científica. Né? E se a vitamina D tem realmente esse benefício tão grande, por que evitar a normalização dela e não enfatizar isso na mídia? Será que poderíamos dizer que a mídia é culpada por essa espécie de espiral de silêncio? Olha, talvez sim. Então acho que é meio hipócrita da mídia falar de genocídio, né, por conta da negligência efetiva e real do governo Bolsonaro, quando também a mídia tem as suas negligências, de acordo com as suas próprias narrativas. Tá? Não estou defendendo aqui Bolsonaro, eu já tenho aqui meus vídeos de crítica a ele, não mudei minha opinião. Só que a gente também tem que ver que a mídia tem o seu percentual ali de culpa, tem a sua própria narrativa, e a gente tem que tomar cuidado com isto. Tá? Ninguém sabe de tudo. A necessidade de a gente abrir espaço para um diálogo mais sério e adequado para lidar com esses problemas. Então, minha síntese é essa. Toma a vacina, mas também supra suas necessidades para a normalização da vitamina D e a melhoria do seu sistema imunológico.